Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho do GEAL. Meu nome é Carla, eu sou trabalhadora da casa e hoje eu que vou falar com vocês. Nosso tema de hoje, calma aí que vem mensagem. Pronto, o Facebook está mandando mensagem. Nosso tema de hoje é os falsos profetas da erraticidade. Ele está dentro do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Como de costume, antes da gente iniciar o conteúdo do nosso estudo, vamos então fazer uma prece. Acalmando os nossos corações, na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, nosso Pai, pedimos inspiração para a espiritualidade amiga, e que caia sobre nós todo o entendimento necessário para aumentarmos no nosso coração os conhecimentos do Evangelho do Cristo e que de passo em passo possamos nos engrandecer nessa caminhada que para nós parece tão longínqua aqui na Terra, mas que é apenas um suspiro perto da nossa eternidade espiritual, a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa. Que o Senhor Deus ilumine o nosso planeta, que está tão enfraquecido, mas que tem forças dentro dele que precisam ser exaltadas. E com esse amor de Pai, com as nossas orações e as nossas boas intenções, passaremos bem mais essa etapa. Que assim seja. Como os nossos colegas já falaram nos estudos anteriores, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eles já vieram tratando a respeito dos profetas, dos falsos cristos e também dos verdadeiros profetas. Mas vamos considerar que algumas pessoas estão entrando agora para começar a assistir sobre esse tema. Então nós vamos falar um pouquinho do que é ser um profeta. Ser um profeta é ser uma pessoa com habilidades mediúnicas, ou seja, habilidades de intercomunicação, de comunicação com o plano espiritual, porque o nosso plano físico e o plano espiritual, eles estão intimamente ligados. Mas nós que não somos médiums ostensivos, não conseguimos fazer essa percepção do ambiente espiritual. Percebemos só o que nos rodeia fisicamente. Os profetas, no contexto evangélico, ele é visto como aquelas pessoas superiores em inteligência e em moralidade, que vieram com uma missão para trazer algumas revelações do plano invisível, que vieram nos falar um pouquinho mais de Deus e acrescentar para o nosso aprimoramento. Os profetas, devido a essa capacidade mediúnica avançada, muitas vezes eles faziam previsões do futuro. Eles falavam as coisas que iam acontecer com antecedência, em alguns casos, porque em outros casos não era porque era profeta que precisava adivinhar o futuro. Isso não era um critério para que fosse um profeta. Um profeta muito conhecido nosso da história é o Moisés, muito sábio, muito valente, trouxe algumas revelações do plano espiritual e motivou muito as pessoas a serem melhores, trazendo o Decálogo, que são os 10 mandamentos, que são regras morais para a gente seguir e, com base nelas, a gente se aprimorar. Moisés, naquela época, advertiu para o povo não se comunicar com os espíritos, mas não porque ele achava que era errado, porque ele era um médium muito ostensivo, um médium com muitas habilidades, mas é porque ele notou que as pessoas faziam um uso equivocado da mediunidade. Alguns se tornaram dependentes por causa das revelações que esses médiums, esses profetas, eles faziam. Então eles não faziam, não executavam alguma tarefa sem antes perguntar. Tanto que já ouvimos falar de pitons e pitonisas no templo de Delfos, que eram muito consultados com esse propósito.
Outros faziam contatos com espíritos de uma categoria menos elevada em moralidade. Então recebiam instruções erradas, errôneas, negativas, e assim passavam para as outras pessoas e iam disseminando algo que não era real ou algo que não era bom. Por conta, naquela época, da falta de maturidade emocional, inteligência e até de moralidade, Moisés recomendou que eles não fizessem uso da mediunidade. Mas desde antes de Moisés, a mediunidade ela já existe. Moisés, ele foi um profeta verdadeiro. Mesmo sem Jesus existir na mesma época que ele, vindo muito tempo depois, se nós compararmos o comportamento que Moisés teve naquela época, nós vamos verificar os caminhos que Cristo nos ensinou, de idoneidade, de amor, de harmonia, de humildade, de esperança, altruísmo, solidariedade e tantas outras virtudes que Jesus nos mostrou. Jesus pediu para que nós seguíssemos, para a gente também encontrar o caminho da redenção e da libertação dos nossos sofrimentos. Esse foi um bom profeta porque estava com as obras, né, com as atitudes semelhantes às do Cristo, mesmo sem os conhecer. Hoje nós conhecemos o Cristo. Hoje nós temos os evangelhos e temos também o Espiritismo que nos ajudam a verificar esse padrão de comportamento superior para usar de modelo para a nossa vida. E todos aqueles que fogem desses comportamentos de harmonia, de união, de virtudes, esses que se apresentam como profetas e trazem como desunião, que trazem mensagens equivocadas, que fazem mistificação no meio das pessoas, que trazem tantas outras situações que as prendem em questões que não são da verdade. E o que é a verdade? A verdade são os assuntos do nosso Pai, que é tudo que é virtude, tudo que é bom. E é pela obra que se conhece o autor. Então, pelas obras que esses bons ou maus profetas, nós vamos identificar o caráter deles. Mas aqui na Terra, estando encarnados, sabemos que é muito mais fácil da gente ter essa percepção. Agora, e no plano invisível, que tem um número muito maior de falsos profetas? Quem são esses do plano invisível? Somos nós. A erraticidade. Então, os falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é o período entre uma reencarnação e outra, nossa, espíritos ainda em evolução. Então, quando nós desencarnamos e saímos desse plano, a gente se projeta para o plano espiritual com o nosso espírito e lá vamos passar uma temporada até a nossa próxima oportunidade em algum planeta físico, em alguma fase material da nossa vida, porque nós sabemos que precisamos reencarnar para evoluirmos, mas também sabemos que na erraticidade, nesse período no plano espiritual, nós também aprendemos muitas coisas com os espíritos mais elevados. Mas acontece que, como na erraticidade os que estão lá são os que estavam aqui, nós sabemos que nem todos somos libertos da matéria. Nem todos nos desprendemos dos vícios. Nem todos conseguimos praticar o desapego dessas questões materiais e dos prazeres materiais. Quanto mais apegados, quanto mais materializados nós formos, no nosso desencarne ficaremos ligados a essas questões. E isso dificulta a gente evoluir, dificulta a gente aproveitar desse momento na erraticidade com aprendizado, com evolução. Mas os espíritos da erraticidade são errantes. Isso quer dizer que eles são errados? Não, porque existem espíritos muito bons na erraticidade, assim como existem aqueles que são inferiores. E quando a gente verifica as comunicações mediúnicas dos espíritos da erraticidade com os médiuns aqui na Terra, a gente pode verificar que nem todas as comunicações são instrutivas.
E Kardec nos ajudou muito a entender esse sentido, a fazer uma explanação um pouco mais profunda para a gente analisar e compreender o tipo de comunicação que nós estamos recebendo. No livro dos Médiuns, no capítulo da evocação, ele fala que as comunicações mediúnicas, elas podem ser grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Então, existem várias categorias, desde as mais baixas até as mais elevadas. E ele deu outra dica que nos facilita compreender essa comunicação com o plano invisível. Qual a linguagem que eles utilizam? Eles são mal educados? Eles falam palavrão? Eles são grosseiros? Ou então, eles se passam por pessoas nobres? Eles trazem nomes elevados para nos iludir, nos aprisionar e nos acharmos especiais por estarmos recebendo uma comunicação de um espírito grandioso. Mas pode ser o espírito grandioso? Pode ser. Mas quanto mais nobre os espíritos são, menos questão de se apresentarem com o nome eles fazem. No filme do Divaldo Franco, a gente tem um exemplo que ele queria saber o nome da mentora espiritual dele. E a Joana de Ângeles só foi falar na fase adulta. Ele passou grande parte da vida sem sequer saber o nome dela. Só sabia que era um espírito amigo. E pelas obras dela com ele, pelas atitudes de zelo, de cuidado, pelas mensagens positivas, e não fazendo com que a comunicação mediúnica com o Divaldo fosse exclusiva, ele verificou o caráter dela. É comum, quando os médiuns se sentem vaidosos ou orgulhosos, ou têm alguma obsessão por alguma outra questão, os espíritos conseguem ter essa percepção do pensamento, que o pensamento é o espelho da nossa vida. Então, eles percebem a nossa fraqueza e eles estimulam essa fraqueza. Então, se a nossa fraqueza como médiums é a vaidade, eles vão exaltar a nossa vaidade, o nosso orgulho. E se nós percebermos isso, já podemos ficar preparados que espírito evoluído não faz esse tipo de trabalho. Eles não querem que a gente se prenda nas nossas mazelas. Outra coisa, quando ele faz questão de sustentar um nome nobre, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele presta comunicação e diz que é o nosso colega Bezerra. Aí a gente faz questões, começa a perguntar, começa a observar, e ele fica todo melindrado e insiste, mas eu sou Bezerra, você tem que acreditar em mim. Quando há essa insistência, quando o espírito também não aceita essa investigação nossa na categoria de humanos, eles não são espíritos evoluídos. Porque os evoluídos, eles não se chateiam porque a gente quer descobrir se é uma informação mediúnica positiva ou negativa. Muito pelo contrário, eles fazem questão de que a gente evolua nesse aprendizado. Tanta verdade que o Allan Kardec, que tinha uma assistência espiritual de caráter elevadíssimo, com espíritos puros, espírito de verdade, né? São Luís e tantos outros que auxiliaram na codificação espírita, ele foi testado. Comunicações equivocadas caíram na mão dele justamente para ele aprender a fazer essa interpretação. E ele tinha muito estudo através da ciência, do magnetismo, da filosofia, da pedagogia. Kardec era muito letrado, muito inteligente e fez muitas pesquisas para codificar o espiritismo. Então ele conseguiu perceber os enganos. Ele não se deixou seduzir. Ele ficou esperto, ficou ligado e escreveu o livro dos médiuns inteiro para nos auxiliar nessa interpretação, para nós evitarmos que nós sejamos seduzidos, enganados por um espírito inferior que quer brincar com a gente. Alguns querem fazer mal, outros só querem se divertir. E nas reuniões sérias, os espíritos nobres aparecem. Nas reuniões de brincadeira, aparecem aqueles espíritos que estão à toa. Então é muito comum, quando a gente vacila no vigiar e orar, sabe? Desses espíritos que não têm muito trabalho instrutivo para fazer no plano invisível, apareçam para nos mistificar, enganar
e tentar nos prender a eles. Outra tarefa difícil de perceber para o médium que pratica essas comunicações e se depara com algum falso profeta. Ele tem que observar mais uma questão. Quando esse falso profeta, esse comunicante espiritual, ele faz questão de ser exclusivo na vida desse médium, o médium também pode ficar esperto de que algo está errado e que não tem espírito evoluído nenhum aí. No nosso capítulo de hoje, quem psicografou por Kardec foi o Erasto. E ele coloca uma frase assim: repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Repeli impiedosamente, ou seja, não tenha dó de perder essa comunicação. Exceto em reuniões que a gente instrui os espíritos de categoria menos elevada, porque necessitam de ajuda. E nas casas espíritas, nessas reuniões sérias, a gente tem a ajuda do plano espiritual, que já preparou todo o ambiente local nosso, físico, e também o espiritual, que controla a entrada e saída dos espíritos que vão receber assessoria. Diferente das reuniões de brincadeira que a gente faz em lugares aleatórios, sem preparação mediúnica, sem o estudo da mediunidade, o estudo do Espiritismo e o estudo também do Evangelho de Jesus. A gente pode lembrar também que em várias partes do Evangelho aparece assim: e Jesus tirou o demônio do menino com autoridade. E Jesus ensinava com autoridade. Que autoridade é essa? É autoridade fica bravo? Não, não é autoridade fica bravo, é autoridade moral, que também foi bem exemplificada no filme do Divaldo Franco, numa reunião mediúnica, quando o médium recebe a comunicação de um espírito mais exaltado e um dos comunicadores tenta inibi-lo com rigidez, quando uma senhora analfabeta não teve nem condição de ler a codificação espírita, mas aprendeu com o coração. Ela se doou, ela fez uma entrega para tudo aquilo que ela fazia, tudo aquilo que representava a obra de Jesus na vida dela. E ela, com muito amor, convenceu aquele espírito de se acalmar. Essa é a autoridade moral, que é muito interessante a gente conquistar, porque quando nós nos desenvolvemos intelectualmente e fazemos também a nossa educação moral ostensivamente, é mais difícil de nós sermos enganados. Nós estaremos muito mais preparados para enfrentarmos qualquer um desses falsos profetas, porque teremos o conhecimento e saberemos lidar quando uma situação dessa acontecer. Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de pele de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis por seus frutos. Árvore boa dá fruto bom. E João, o evangelista, na sua primeira carta, falou: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Se ergueram aqui e, quando vão para a erraticidade, continuam sua tarefa desevolutiva no plano de lá. Mas conforme a gente vai estudando, fazendo reforma íntima, fazendo estudo intelectual, se aprimorando na questão moral, quando a gente também ajuda na caridade, a gente atrai espíritos bons para nós e traz conteúdo para o nosso interior. E isso vai se multiplicando quanto mais pessoas conseguirem atingir essa harmonia, menos esses espíritos vão influenciar. E nós sabemos também que existe a atração nossa através do nosso pensamento, através das nossas atitudes, através de tudo que a gente realiza na vida. São aqueles semelhantes a nós que vão permanecer mais tempo conosco. Podemos observar que muitas vezes temos intuições e nem todas são positivas. Então, nem sempre é o nosso anjo que está soprando no nosso ouvido. Nem sempre são os nossos amigos espirituais, os nossos mentores,
porque demos abertura. Mas quando estamos em sintonia elevada, nós conseguimos nos conectar melhor com essa espiritualidade mais sublime. Allan Kardec nos orienta que quando das evocações, para a gente fazer em nome de Deus, pedir proteção e autorização para Deus, assim como também pedir assessoria dos nossos mentores espirituais, para que nos amparem e nos ajudem naquele plano que nós temos menos domínio. Eles nos ajudam e muito. Ainda nesse capítulo sobre as evocações no Livro dos Médiuns, Kardec dá um exemplo, que tinha uma família de passarinhos pintacilgos que estavam na árvore. E de um dia para o outro apareceram no chão mortos a mamãe passarinha e os passarinhozinhos, filhotinhos. E eles ficaram muito tristes porque já tinham se afeiçoado aos bichinhos. Mas ali perto tinha uma reunião mediúnica. Então eles resolveram fazer a evocação da mamãe passarinha. E ela falou: fiquem tranquilos, porque os passarinhos, nós fomos comidos pelo gato. De fato foram comidos pelo gato. Mas os pássaros, eles prestam comunicação mediúnica? Os animais, eles não permanecem em período na erraticidade, esse que a gente fica entre as reencarnações, porque eles ainda não têm a nossa evolução de ser humano. Então, quando eles desencarnam, os espíritos superiores logo reaproveitam o princípio espiritual deles em outras reencarnações, que só a espiritualidade que sabe como que vai ser, quando, onde. Geralmente é muito rápido que isso tudo acontece. E aí Kardec questionou os espíritos, né? Mas então como que veio essa comunicação da mamãe passarinha? E os espíritos responderam: evocai uma pedra e ela vos responderá. Por quê? Porque tem espírito comunicante de todas as categorias. E eles vão, como dizem os jovens hoje, trollar a gente. Eles vão enganar a gente. Eles vão tentar fazer a gente ficar iludido, seduzido. E atenção, nem todas as comunicações, por serem do plano espiritual, são boas. Nem todas são instrutivas. E tudo aquilo que a gente multiplicar, que a gente passar para frente, que for errado, que a gente recebeu do plano espiritual ou da vida mesmo, tudo aquilo que foi equivocado e a gente publicar num livro, tudo aquilo que foi equivocado e a gente ensinar as pessoas. E se essas pessoas se derem mal por conta do que nós ensinamos, nós seremos corresponsáveis com elas nos erros delas. Então, nós temos que ficar muito atentos com tudo aquilo que a gente recebe, especialmente nesse momento que nós estamos passando. Não sei se vocês já observaram e já aconteceu nas redes sociais de vocês. Tá chovendo de mensagem mediúnica falando sobre essa pandemia, sobre a nossa situação atual. E nem todas têm o conteúdo 100% instrutivo. Nem todas querem que a gente mantenha a calma e o equilíbrio, que essa fase vai passar. Nem todas estimulam a harmonia. Então, já que recebemos tanto, e hoje a internet nos facilita muito o acesso a qualquer tipo de informação, vamos utilizar desse nosso aprendizado, desse conteúdo que o Allan Kardec nos passou, para que a gente saiba interpretar essas comunicações. E vamos ficar tranquilos, os espíritos bons não vão ficar chateados da gente tentar entender isso que acontece, se nós estamos sendo mistificados ou não. É muito importante, gente, todos nós prestarmos atenção nisso. Mesmo nós que não somos médiuns ostensivos, porque também somos intuídos. E essa colocação vale tanto para o plano espiritual quanto para nós aqui na Terra. Se nós estivermos na erraticidade hoje, que tipo de espíritos nós seremos? Qual tipo de comunicação nós vamos prestar? Porque é muito fácil olhar para o outro e apontar o dedo, perceber os erros e as mazelas das pessoas. Mas a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que se descobrir
e se aprimorar. E tentar fazer de tudo para que quando chegar a nossa vez de estar na erraticidade, a gente conseguir passar algo bom, seja lá ou seja através dos intermediários, os médiums. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. Um assunto curtinho, mas muito legal, cheio de curiosidades, ainda mais nesse momento nosso atual. Vou convidar vocês para a gente fazer um Pai Nosso, para a gente encerrar. Combinado? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Fiquem com Deus e uma ótima semana.